Oi, bora tirar o fim de semana? Eu sou o Vini, eu sou designer e tarólogo e eu trabalho combinando esses dois lugares para trazer para você muito mais direcionamento e clareza na hora de tomar decisão. Para isso, eu utilizo o tarô, que é essa ferramenta mágica e onírica que a gente usa para ter esse tipo de direcionamento. Se você nunca teve a possibilidade de utilizar o tarô na sua vida, seja muito bem-vindo, esse vídeo é pra você. Toda sexta-feira eu tô por aqui trazendo uma tiragem de tarô comunitária, onde você pode entender como que o tarô funciona na sua vida. Então, para participar, tudo que você precisa é ter a intenção. Quando a gente fala de tarô, a gente sempre fala sobre intenção. Então, do meu lado, existe uma real intenção de levar até você esse direcionamento, e do seu lado, precisa ter essa real intenção de receber esse direcionamento. Então, eu sempre aconselho para você ir para um lugar tranquilo, se possível botar um fone de ouvido para você poder se concentrar nesse vídeo e usar esse momento para você se desligar um pouquinho das coisas que estão acontecendo à sua volta, mentalizar um pedido, mentalizar que você quer esse direcionamento e a partir daí escolher um montinho de cartas que eu vou deixar disponível. Depois você pode avançar esse vídeo e ir diretamente para a análise do seu montinho. É isso. Se você escolheu a primeira tiragem esse fim de semana, então a gente está falando como carta luz do fim de semana, o 8 de Pentáculos, e como carta sombra desse fim de semana, o 7 de Paus. Então, o que isso quer dizer, né? O 8 de Pentáculos é uma carta que fala muito sobre o trabalho duro, né? Sobre você aperfeiçoar as coisas que você tem e você conseguir ter uma colheita bastante robusta dessas coisas. Então, é uma carta que é muito boa para materializar tudo aquilo que você vem trabalhando, vem desejando ao longo da sua vida. Como a gente está falando aqui sobre uma tiragem aberta, a gente pode estar falando sobre vários aspectos. O Ouros, ele tende a focar muito na parte financeira, na parte de trabalho, tudo que é muito material, tá? Então, a gente está falando sobre estar disponível nesse fim de semana a energia de fato, aprimorar bastante aquilo e ser a energia máxima desse naipe, né? Então, a gente está falando sobre a combinância de alguma coisa que você vem trabalhando por muito tempo, né? Que você vem, de fato, se empenhando e você vem botando bastante energia. E essa energia, ela está disponível e ela começar a se materializar, de fato, nesse fim de semana. Quando a gente olha para a carta sombra, que é o 7 de Paus, a gente pode estar falando aqui sobre algum tipo de dificuldade que vai precisar ser superada e que vai precisar utilizar desse seu conhecimento, desse seu aperfeiçoamento para poder fazer isso, tá? O 7 de Paus, principalmente nessa representação que eu tenho aqui, ó, ele vem falar muito sobre não desistir das coisas, né? Se você está vendo um obstáculo, você meio que avançar frente a esses obstáculos. E de uma coisa mais, até nas representações mais literais dessa carta, ela também fala muito sobre defender o nosso ponto de vista. Então pode ser que role algum tipo de competição, pode ser que a gente esteja falando sobre um fim de semana onde você precise bater o pé e defender seu argumento, defender seu ponto de vista. É muito para conseguir materializar essas coisas que você quer aqui, tá? Então é um fim de semana onde talvez a gente pode falar sobre trabalho, tá rolando nesse fim de semana, mas a gente também tá falando sobre a necessidade de ações concretas aqui, tá? O 8, ele sempre vem falar sobre esse lugar de abundância e principalmente dentro de Paus, ele vem falar sobre esse lugar de arregaçar as mangas e fazer as coisas, tá? Então pode ser que esse fim de semana ele seja bastante cheio no sentido de coisas para fazer. Pode ser que você precise trabalhar, porque você precise dedicar a sua atenção para uma coisa ou uma atividade que seja mais mão na massa mesmo, sabe? Então se a gente está falando, por exemplo, de um relacionamento, se dedicar a esse relacionamento de um ponto de vista mão na massa. Então organizar coisas e materializar essas coisas, né? Então se a gente está falando, sei lá, de melhorar o relacionamento, a gente pode estar entrando dentro disso aqui muito no sentido de vamos organizar um jantar. E se você é a pessoa que tem que ir lá, tem que organizar um jantar, materializar aquilo ali e fazer aquele negócio acontecer, tá? E dentro do ponto de vista de trabalho e de finanças de uma forma geral, a gente pode estar falando aqui sobre esse lugar de ter trabalho no fim de semana, mas muito de recompensa também das coisas que vão sendo feitas, tá? Então, essa energia também, ela fala muito sobre aquela colheita abundante, né? Então, você trabalhou, e agora vem aquele momento onde você entende como o mecanismo funciona, você entende como as coisas precisam acontecer e
está disposto a botar isso em prática. Então, é uma carta aqui também do 7, né, que fala nesse fim de semana sobre não desistir, sobre mesmo que venham desafios, entender que você já está colhendo os frutos de todos esses lugares, esses empenhos que você vem fazendo, e que agora é só, tipo, cada vez mais seguir em frente e aprimorar essas suas colheitas e cada vez mais defender o seu ponto de vista, porque de fato a gente pode estar falando aqui sobre algum tipo de competição, sobre você precisar, né, que tipo, bater o pé ali para marcar seu território. É isso. Se você tirou a segunda tiragem esse fim de semana, então a gente tem como carta luz desse fim de semana o 7 de espadas e como carta sombra o 2 de pentáculos. O 7 de espadas dentro do tarô é uma carta que ele normalmente vem avisar a gente sobre alguma coisa que não está muito legal, tá? Tanto que a gente vê nessa representação aqui que a gente tem esse carinha que ele está roubando essas espadas, né? Então a gente está falando aqui sobre algumas situações. A gente pode estar falando de fato sobre pessoas à sua volta que não podem ser muito confiáveis. Então é um fim de semana para você ficar atenta a pessoas que estão à sua volta, principalmente se essas pessoas elas envolverem assinatura de contratos, assinatura de algum tipo de acordo, tá? Porque a gente tem aqui como carta sombra nesse fim de semana o 2 de pentáculos. E o 2 de pentáculos ele fala sobre essa coisa material do equilíbrio e ele tem um link ali também com coisas contratuais. Então, assinar contratos esse fim de semana, se você tirou essa tiragem aqui, não é uma boa coisa. E é importante, inclusive, ficar de olho quem são essas pessoas que estão trazendo essas oportunidades. Porque a gente pode estar falando aqui sobre pessoas que podem estar agindo de certa forma, de fato, de maneira sorrateira, de maneira a, tipo, terem alguma intenção ali escondida que não está muito claro, tá? Quando a gente olha de um viés mais de autoconhecimento, essa carta ela também pode estar falando muito sobre o nosso sabotador interno, tá? Sobre a gente também estar fazendo práticas e estar fazendo ações onde a gente se auto-sabota. Então é importante entender como que isso vai refletir dentro da sua vida, porque como a gente também está fazendo uma tiragem mais comunitária, isso vai de formas bastante amplas, tá? Então é importante você ver, dentro do seu momento atual, como que isso se aplica. Se a gente poderia estar falando sobre, de fato, uma situação externa, ou se isso se aplica mais a você, sobre você estar dando muito espaço para esse lugar de um sabotador interno, principalmente no mental, aquela vozinha que às vezes vem falar com a gente, fala assim, você não vai conseguir, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, ou que vem sugerir pra gente também pegar um atalho, né, tipo, nossa, se eu for por aqui, talvez não é uma coisa tão assim correta, mas se eu for por aqui, eu posso chegar lá mais rápido. Então é para ficar atento nesse sentido, para entender como que isso está se performando nesse fim de semana, tá? E o tarô ele vem avisar esse lugar, assim, de entender quando que isso aparece para poder lidar com isso da melhor forma. Como a gente tem como carta sombra nesse fim de semana o 2 de pentáculos, ele vai estar falando muito sobre esse lugar material. Então a gente pode estar falando sobre, de fato, né, nesse lugar de autossabotagem, de você estar se auto-sabotando em coisas materiais, né? Então, tipo, putz, comecei uma dieta porque eu quero tratar do meu corpo, eu quero cuidar da minha saúde, e aí no fim de semana eu meto o pé na jaca. Você está se auto-sabotando com uma coisa extremamente material, né? Ah, falei que eu ia organizar a minha vida financeira, criei uma linda tabela, e aí agora eu sei quanto que eu posso gastar, e chega no fim de semana, estoura o cartão de crédito. Você está se auto-sabotando. Então, é importante tomar cuidado para entender como que isso está se materializando na sua vida, principalmente em coisas que são bastante práticas, tá? Como a gente tem aqui o 2 fazendo essa coisa do equilíbrio, rege muita coisa dos contratos e rege também essa coisa do balanço, né? De quando a gente, às vezes, tá desproporcional um pouco nas coisas e vai com a mão muito pesada e não consegue achar o meio termo, assim, da coisa. Então, a gente fala muito sobre essa dificuldade de ter equilíbrio nesse fim de semana e acabar ou se sabotando ou permitir essa sabotagem vinda de outras pessoas. Então é uma energia para ficar ligado nesse fim de semana e reforçando contratos e coisas que você faça acordos verbais ou não é um bom momento para fazer isso nesse fim de semana, joga para outra semana, tá bom? Principalmente porque a gente está com Vênus atualmente, né, quando eu estou gravando esse vídeo, a gente também está com Vênus retrógrado. Vênus retrógrado, ela fala um pouco sobre essa coisa também das finanças, do nosso material, do nosso financeiro, então assim, é bom deixar, se puder jogar para lá um pouco, é melhor. Se você escolheu a terceira tiragem esse fim de semana, então a gente tem como carta a luz desse fim de semana os enamorados e como carta sombra desse fim de semana o sol. O que isso quer dizer, né?
Os Enamorados é uma carta que todo mundo normalmente quer tirar, porque fala, né, sobre esse lugar afetivo, esse romance, essa coisa que as pessoas, de uma forma geral, querem tirar essa carta. Os Enamorados, na verdade, ele é um pouco mais profundo do que isso. É uma carta que fala muito sobre as escolhas que a gente faz na nossa vida, né? Sobre as escolhas que vêm do coração. Então, esse fim de semana ele vai ser um pouco sobre isso. Assim. Como a gente não está tirando uma carta aqui especificamente para relacionamento, a gente está tirando para energias gerais da vida, é uma carta que ela vem questionar nesse fim de semana se as escolhas que você está fazendo são escolhas que estão alinhadas com o seu coração, com a sua vontade, ou se são escolhas que você está fazendo porque convencionalmente, porque as outras pessoas disseram, porque você sempre fez assim e tá repetindo às vezes um padrão, tá? Então os Enamorados, eles sempre vêm questionar isso, né? Tipo, até onde as escolhas que você tá fazendo são escolhas para você, são escolhas que fazem bem para você, são escolhas que estão alinhadas com o que você realmente está buscando. Então eu acho que vale muito essa meditação nesse fim de semana para você poder entender um pouco como que isso está performando na sua vida, tá? Principalmente quando a gente tem aqui como carta sombra do fim de semana o Sol. O Sol ele vem falar muito sobre a nossa individualidade, tá? Então aqui a gente tem duas interpretações possíveis para esse jogo. A gente pode estar falando sobre alguém que está se anulando um pouco, que não está vendo o que de fato quer, que não está deixando o seu sol brilhar, que não está permitindo com que as coisas que são relativas a ela, do ponto de vista mais interno, se materializem. Então a gente está falando sobre alguém que tem dificuldades de ter a própria individualidade materializada, tá? Tanto que eu gosto muito da representação dessa carta nesse baralho, que a gente vê aqui que a gente tem um casal dançando, né? E quando a gente olha para essa alusão do casal dançando, eu gosto muito de fazer o paralelo de que quando duas pessoas estão dançando, se as duas pessoas fazem a mesma coisa, né, os mesmos passos, essa dança não sai, né? Então, pelo contrário, cada um precisa ser individualmente um, para aí sim depois eles seriam um conjunto. Porque um vai fazer os passos de um jeito, o outro vai fazer os passos espelhados, complementares, e aí sim essa dança acontece. Então, o Sol, quando ele vem aqui negativo, nesse sentido, ele vem falar muito sobre a necessidade dessa individualidade, para que aí sim você possa permitir que exista um conjunto, que você materialize os seus sonhos, você materialize as vontades que são realmente suas. Então, eu sugeriria esse fim de semana, nesse contexto, um mergulho, né, nessas perguntas. As coisas que estão na sua vida, elas estão na sua vida porque você realmente deseja elas na sua vida, ou elas estão na sua vida por comodidade, né? Porque sempre foi assim, você nunca questionou e tá aí rodando a roda, né? Então, esse é um ponto. Um outro ponto também do Sol negativo, que tem um pouco a ver, mas vai para um outro lugar, fala muito sobre, às vezes, a gente ter essa individualidade em excesso, né? E a gente acabar ofuscando as outras pessoas. Então, também, de novo, é importante entender que quando a gente fala de um conjunto, de uma parceria ou das escolhas que a gente está fazendo, que a gente quer as pessoas à nossa volta, complementando aquilo que a gente também precisa entender o momento em que a gente brilha e o momento em que as outras pessoas brilham, né? Não é porque as outras pessoas estão brilhando que o seu sol está sendo ofuscado, pelo contrário, né? Então, é importante entender em qual desses vieses as situações da sua vida estão se encaixando. Ou, às vezes, até pode ser os dois vieses em situações diferentes, né? Então, às vezes, na vida financeira é um, na vida afetiva é outro e tal. Mas são dois caminhos possíveis para essa interpretação aqui, mas puxa muito esse lugar, né? De entender de você como que essas escolhas elas estão se materializando. Você realmente está escolhendo o que você quer, você está permitindo com que a sua individualidade ela se materialize e que você seja quem você é, né? Que você traga esse sol para a sua vida, que você traga todo o seu potencial, ou você vem se anulando frente a isso, porque é mais cômodo seguir com as escolhas que já foram feitas e que não requerem trabalho, que não requerem que você precise trabalhar suas emoções, né? Então, fica aí para você pensar e depois você me contar o que você achou. Esse foi o tarô do fim de semana, espero que tenha feito muito sentido por aí. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Eu vejo aqui pelos analytics que várias pessoas assistem, mas não se inscrevem. Se inscrevam para ajudar o amigo aqui e ajudar o canal cada vez mais a crescer. Não deixa também de compartilhar esse vídeo e enviar para quem possa curtir essa tiragem, né? Se a pessoa também não está aqui nessa egrégora, é muito interessante que ela venha para a gente poder cada vez crescer mais.
Se você tiver interesse em fazer uma tiragem de tarô particular comigo, você também pode fazer isso através dos links que estão disponíveis aqui na minha bio, tanto do YouTube quanto do Instagram. E aí lá você tem os tipos de tiragem disponíveis. Eu normalmente trabalho com tiragem online, porque eu gosto da não regionalidade que isso tem e o fato também de poder gravar esse call, para poder liberar para você depois dessa gravação. Como vocês já viram aqui, acaba que quando a gente tira tarô, vem muita informação. Então eu acho importante esse lugar de gravar, para que a pessoa possa assistir depois quantas vezes quiser. Não deixa de botar aqui nos comentários qual tiragem que você escolheu. Eu sempre gosto de saber. Eu também seleciono, né, uma dessas tiragens aqui para mim, eu faço essa escolha mentalmente. E é legal essa troca que a gente vem tendo no chat, então não deixa de comentar qual foi a carta que você escolheu e como está repercutindo na sua vida. E é isso, e a gente vai se vendo nos outros vídeos aqui do canal. A gente se vê. Até mais.